Graça e paz, meus irmãos e minhas irmãs, sejam bem-vindos para o nosso devocional litúrgico. Hoje, dia 30 de junho, celebramos a solenidade dos apóstolos Pedro e Paulo. O devocional de hoje nos convida a meditar sobre a confissão de Pedro e a fundação da Igreja. O evangelho deste dia está em Mateus capítulo 16, versículos de 13 a 19. Por favor, faça a leitura do texto bíblico antes de prosseguir com a meditação. Imagine estar em uma sala de aula onde o professor faz uma pergunta que define o entendimento e a posição de cada aluno. Enquanto alguns hesitam, um aluno levanta a mão e dá uma resposta que não apenas impressiona o professor, mas muda o rumo da sua própria vida. Esse momento é decisivo e revela o verdadeiro conhecimento e o compromisso do aluno. Assim foi o momento em que Pedro confessou que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. No Evangelho de hoje, Jesus leva seus discípulos à região de Cesareia de Filipe e faz uma pergunta crucial: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles respondem com várias opiniões populares, mas Jesus então se volta diretamente aos seus discípulos e pergunta: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro, em um momento de profunda inspiração divina, responde: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Jesus reconhece a revelação divina na resposta de Pedro e declara: Bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram isso, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Este texto é fundamental para a nossa doutrina, pois estabelece Pedro como a pedra sobre a qual Jesus edificaria a sua igreja, dando-lhe uma autoridade especial, simbolizada pelas chaves do reino dos céus. A confissão de Pedro e a resposta de Jesus são momentos centrais no Evangelho. Pedro, inspirado por Deus, reconhece Jesus como o Messias e Filho de Deus. Em resposta, Jesus revela o papel singular de Pedro na fundação da Igreja. Este evento não apenas destaca a importância da fé e da revelação divina, mas também a fundação da Igreja como uma comunidade de fé sob a liderança de Pedro e seus sucessores. A solenidade dos apóstolos São Pedro e São Paulo, celebrada hoje, nos convida a refletir sobre o papel crucial desses dois gigantes da fé. Pedro, o primeiro Papa, foi escolhido por Jesus para liderar a Igreja, e Paulo, o apóstolo dos gentios, espalhou a boa nova de Cristo por todo o mundo. Juntos, eles representam a unidade e a universalidade da Igreja. Do devocional de hoje, podemos tirar 3 lições para as nossas vidas. Primeira lição: reconhecimento e confissão de fé. Como Pedro, somos chamados a reconhecer e confessar a verdadeira identidade de Jesus. Nossa fé deve ser firmemente baseada na revelação divina e no reconhecimento de Jesus como o Filho de Deus. Segunda lição: fundação e autoridade da Igreja. A Igreja foi fundada por Cristo sobre a confissão de Pedro, simbolizando a importância da liderança e da unidade sob o Papa e os bispos, sucessores dos apóstolos. Terceira lição: unidade na diversidade. A solenidade de Pedro e Paulo nos lembra da importância de trabalhar juntos na missão da Igreja, respeitando e valorizando diferentes carismas e vocações. Podemos concluir o devocional de hoje dizendo que o Evangelho e a solenidade dos apóstolos São Pedro e São Paulo nos chamam a uma fé profunda e confiante em Jesus Cristo. A confissão de fé de Pedro é um marco na fundação da Igreja, e a liderança de Pedro e Paulo
exemplifica a missão contínua de evangelização e unidade. Que possamos seguir o exemplo destes dois gigantes da fé e também seguir o exemplo do seu compromisso. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, agradecemos pela revelação da verdadeira identidade de Jesus Cristo através da confissão de São Pedro. Ajuda-nos a professar nossa fé com coragem e sinceridade, reconhecendo Jesus como Cristo, o Filho do Deus vivo. Fortalece a Igreja que Tu fundaste sobre a rocha de Pedro, Pai amado, e guia-nos em unidade e amor. Pela intercessão de São Pedro e São Paulo, dá-nos a graça de sermos fiéis ao nosso chamado e missão. Pedimos isso, Pai Santo, em nome de Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo. Amém. Meu irmão, que possamos viver cada dia com a firmeza de fé demonstrada por Pedro e com o zelo missionário de Paulo, contribuindo para a edificação da Igreja e a propagação do Evangelho. Deus abençoe você poderosamente. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fique com Deus e até a próxima.